No Brasil, há mais de 13 milhões de pessoas vivendo com diabetes, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. E mais da metade dessas pessoas desconhece que tem a doença. O diabetes é uma doença séria. Ele pode causar o aumento da glicemia e as altas taxas podem levar a complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos. Em casos mais graves, o diabetes pode levar à morte. Mas o que leva a essa doença? Por que ela tem preocupado a comunidade médica? Eu sou Camila Lima e esse é o Fala Doutora, reportagem multimídia produzida pelo jornal A Tribuna. Estamos recebendo a endocrinologista Sabrina França, médica titular da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Camila. Obrigada pelo convite. Doutora, explica pra gente, por favor, a diferença, do diabetes tipo 1 e do tipo 2, que a gente sabe que existem dois tipos. Quais que seriam as diferenças? Então, diabetes, na verdade, é quando a glicose fica alta no sangue. Até ela ficar alta no sangue, às vezes o diagnóstico demora um pouquinho para fazer. E aí a gente pode classificar o diabetes em mais de dois tipos, na verdade, né? Mas os mais comuns é tipo 1 e tipo 2. Existe o diabetes gestacional, que é aquele que a gente só faz diagnóstico durante a gestação, e vários outros casos de diabetes com outras causas. Mas aqui a gente vai falar do tipo 1 e do tipo 2. O tipo 1 é aquele onde a glicose fica alta de uma hora para outra. Geralmente acontece nas crianças e nos adolescentes. E por que isso acontece? Não tem uma causa muito definida. Geralmente é uma doença autoimune. O que significa isso? O próprio organismo produzindo células que agem, que a gente chama de anticorpos, são células de defesa que agem contra o nosso próprio pâncreas e vai destruindo as células que produzem insulina. Então, de uma hora para outra, para de produzir insulina. A criança, geralmente criança e adolescente, começa a desenvolver sintomas como muita sede, começa a perder peso, muita vontade de urinar, às vezes sente fome, no caso da criança mais novinha, irritabilidade, pode até dar alguns distúrbios visuais, e a mãe percebe que tem algo errado e procura o médico, e o médico pensa que pode ser diabetes, e aí a glicose vai lá, 200, 300, 500 às vezes, então é uma falência aguda do pâncreas. Já o tipo 2, não. O tipo 2, até chegar nessa fase de falência do pâncreas e deficiência de insulina, ele passa por uma fase que a gente pode até chamar de pré-diabetes, que é aquela fase em que o pâncreas está funcionando até mais do que o normal, na tentativa de produzir uma quantidade de insulina suficiente para manter a glicose dentro do normal. E ele consegue durante um tempo bom até, não dá para precisar quanto tempo, mas tem gente que passa pela fase de pré-diabetes 2 anos, 5 anos, 10 anos. Nossa. E por que isso, Camila? Porque existe o que a gente chama de resistência insulínica. O que é resistência insulínica? É a dificuldade da insulina agir. Eu sempre gosto de explicar muito bem para o paciente como que acontece o diabetes, porque ele entendendo a doença, ele quer se cuidar melhor. O que a insulina faz? Ela pega a glicose e joga para dentro da célula. A glicose é o principal combustível, é a principal fonte de energia para a célula. E ela precisa entrar dentro da célula e é a insulina que faz esse carreamento da glicose, do sangue para a célula. Quando falta insulina, não entra a glicose na célula. Não entrando glicose na célula, a célula precisa produzir glicose a partir de outro substrato. Aí começa a consumir gordura, até mesmo músculo para produzir glicose. Então, o diabetes tipo 2 a gente costuma dizer que é mais do adulto, porque ele vai desenvolver depois dos 40 anos, apesar de que hoje, infelizmente, a gente vê uma incidência cada vez maior de diabetes nos jovens e nas crianças por causa da epidemia da obesidade. Do tipo 2. Do tipo 2. Você falou aí do tipo 1 que aparece, né? É uma causa genética do tipo 1? Na verdade, é um defeitinho. Se minha mãe teve, eu também posso ter? Essa questão pode, tá? Então pode acontecer de ter casos na família. Mas a tendência genética é muito maior, a gente vê muito mais no tipo 2 do que no tipo 1. Nossa. Mas no tipo 1, eu costumo dizer que existe um defeitinho de fábrica. Né? O organismo produz essas células de defesa que reconhece as células do pâncreas como um corpo estranho e acaba destruindo essas células. É meio que um sorteio, infelizmente. Você falou aí de como que a pessoa, sabe que tem o diabetes tipo 1 porque vai apresentar alguns sintomas, né? Que, por exemplo, no adolescente e na criança, você falou, né? Muita sede, emagrecimento. Mas no tipo 2, são os mesmos sintomas? É mais silencioso? Como saber se eu sou portadora, por exemplo? Essa é uma pergunta importantíssima. Por quê? Porque no tipo 2, na maioria das pessoas, é assintomática durante um longo período. Na fase de pré-diabetes, você sabe que na fase de pré-diabetes já existe a fisiopatologia, já causa complicações desde essa fase, mesmo sem a glicose ficar tão alta.
E não tem sintoma nenhum. E o paciente abre um quadro de diabetes, a glicose começa a subir. Então, para ter diabetes, a glicose precisa estar acima de 126, a glicose de jejum. E ele faz glicose de 130, 140, mas não dá sintoma. Ele está muito bem, obrigado, trabalhando e dormindo, se alimentando, e às vezes até faz o exercício dele e se sente muito bem. A glicose vai dar sintoma mesmo, esses sintomas que a gente vê que são exuberantes no tipo 1, quando ela está acima de 250, 300, 350 de forma contínua. Só que no diabetes tipo 2, até a glicose chegar nesse patamar, ele já passou por um longo período de diabetes sem saber. E esse é o grande risco. Você falou aí dos sintomas, né? A pessoa pode ter, então, uma visão embaçada. Eu li até que pode aparecer sintomas na pele. É isso mesmo, doutora? São, assim, inúmeros, né? Os sinais e sintomas do diabetes dependem muito do tempo de doença e do nível de glicose. Então, quanto mais alta essa glicose no sangue, maiores poderão ser os sintomas, os sinais e as complicações. O distúrbio visual é um sintoma que a gente vê principalmente quando tem muita oscilação do nível de glicose. Então, a glicose hora está 400, hora está 200. Então, você pode causar ali uma dificuldade na refração e de adaptação. Então, você pode ter um distúrbio visual. A alteração na pele, a gente tem lesões na pele que são bem específicas e características do diabetes, que às vezes o diagnóstico é até mais difícil, e tem o diabetes que a gente tem que lembrar, que tem uma fragilidade maior dos vasos sanguíneos, muitos deles podem desenvolver a neuropatia diabética, que é uma complicação crônica do diabetes, você perde a sensibilidade dos nervos, então você pode fazer um machucado e esse machucado demorar para cicatrizar. Primeiro, porque você não viu que está machucado. Segundo, porque os vasos sanguíneos não estão circulando bem, não tem uma boa cicatrização. Você pode ter, às vezes, um processo alérgico, que pelo processo do diabetes, a glicose mal controlada demora mais para se curar. Né? Então, realmente tem muita... Outra coisa que da pele, já que você perguntou, a incidência de infecção. Por exemplo, infecção, quando você tem uma glicose muito alta, sua imunidade não está muito boa. Então, aquele fungo, aquela bactéria que fazem parte da nossa flora mesmo, elas se tornam patológicas. Então, por exemplo, uma infecção urinária de repetição? Infecção urinária e até infecção na pele. Candidíase... Então, é fungo no meio das unhas, fungo na unha, no meio dos dedos, infecção mesmo de pele, tipo nas crianças, pode fazer impetigo. Micose, essas coisas? Micose, é isso aí, exatamente. Qual é o principal fator para desenvolver a doença do tipo 2? O que é, assim, é obesidade, é o sedentarismo, é a alimentação? O que você vê como um dos principais fatores? É uma junção de fatores, inclusive idade e história familiar. Só que idade e história familiar não dá para mudar, né? Então, se tiver que escolher hoje, assim, anda junto. Obesidade e diabetes tipo 2. Obesidade, eu vou dizer obesidade e resistência insulínica, que é aquele defeitinho que a obesidade leva, que é o excesso de gordura, leva à produção de substâncias que são nocivas e leva à resistência insulínica e com isso, em algum momento, vai abrir um quadro de diabetes tipo 2. Tem algum alimento que pode aumentar ainda mais o risco da doença, doutora? Não existe um alimento específico que vai causar o diabetes. Então, eu fiquei diabético porque eu comi muito doce. Não, o nosso organismo, Camila, foi feita para dar conta de comer uma macarronada, um bolo inteiro de chocolate. Tenho até medo quando a gente fala dar conta das outras... Tem que dar conta. Só que ele dá conta eventualmente. Se você abusar, né, e ficar o tempo inteiro continuamente, todo dia, né? Você vai sobrecarregar o pobre coitado do pâncreas, né? Então ele produz insulina, ela age direitinho e vai dar conta. No diabetes tipo 2, quando você já tem uma idade mais avançada, ou você tem uma genéticazinha favorável, ou você está acima do peso, aí por mais que ele produza insulina, vem essa resistência insulínica. Então, se você comer o doce em si, a glicose, o açúcar, rapidamente vai ser absorvido na sua circulação e vai aumentar a sua glicose no sangue e talvez não dê conta de mandar tudo para dentro da célula. Vai sobrar energia aí. E essa sobra de energia faz o quê? Quando a gente tem uma sobra de energia, a gente vai reservar. Nosso organismo é inteligente, né? Na verdade, os nossos ancestrais, né, o homem pré-histórico, ele precisava guardar tudo que ele podia, porque uma hora ele podia se privar de alimento. Então, infelizmente, é assim que a gente faz. Só que hoje a gente tem excesso de tudo. Então, vai armazenar na forma de gordura.
Aí, se você come também gordura, excesso de fritura, isso vai acumular na forma de gordura. Aí, a gordura é um fator de risco para resistência insulínica e aí vira um círculo vicioso. Então, você engorda, aumenta a resistência insulínica, seu pâncreas começa a entrar em falência, a glicose começa a subir e piora a resistência insulínica e assim vai. Quem tem diabetes, você falou aí do doce, né? Pode comer doce, porque isso é um dos mitos, né? Esses produtos, por exemplo, dietético, refrigerante sem açúcar, são seguros para esse tipo de pessoa? Então, Camila, agora a gente está numa polêmica muito grande com os adoçantes, Sim, né, e tudo. Então, assim, lembrando, aproveitando essa pergunta para lembrar que a OMS fez uma recomendação sobre o uso de adoçante para evitar o uso de adoçante naquelas pessoas que usam para emagrecimento, para perder peso. Mas os diabéticos, a recomendação não é válida. Então, quem é diabético deve adoçar sim com os adoçantes artificiais, mas tudo com moderação. Você não vai sair botando adoçante e comendo todos os produtos diets a hora que você quer. Mas eles são seguros, eles realmente não contêm açúcar. Então, se você comer um produto zero ou diet de açúcar, não vai aumentar a sua glicose no sangue. Só que esse produto, para ficar palatável, para você sentir um gosto bom, ele vai ter um pouquinho mais de gordura, ele vai ter, vão ter outras substâncias. O refrigerante zero, por exemplo, tem o sódio, né, para compor aquilo ali, que pode te trazer malefício. Pode comer doce? Não deve comer com frequência, né? Mas eventualmente, quando você não tiver uma outra opção ou que você quiser muito, você vai adaptar o seu dia a dia, o seu tratamento, se você usa insulina ou se você faz uso de alguma medicação, ou você vai comer o doce e abrir mão, de repente, de outros alimentos naquele mesmo momento, para evitar de aumentar tanto a sua glicose. Também depende do grau de doença. Como que trata essa doença? É possível se curar? Se eu estou na fase pré-diabética, eu consigo reverter? Ótima pergunta. Diabetes tipo 1, eu já disse, é um sorteio, né? Infelizmente, existem muitos estudos aí de célula-tronco, de transplante, e a esperança é que a medicina encontre a cura do diabetes tipo 1, né? Apesar de que hoje, Camila, a gente tem assim, insulinas de tudo quanto é tipo. Infelizmente, os tratamentos mais modernos e mais seguros e mais eficazes, eles infelizmente são caros. Não é a maioria das pessoas que tem acesso. Aqui no estado do Espírito Santo, a gente tem um governo que fornece insulinas boas. Então, existe também essa possibilidade. No diabetes tipo 1 é insulina. Não tem nenhum remedinho, nada que a gente possa associar com a insulina. Já no diabetes tipo 2, existe desde o remedinho que você pega na farmácia popular, que você pega no SUS, até um remédio de R$1.000, R$1.500, e drogas novas que estão vindo aí, ainda mais eficazes, ainda mais caras, infelizmente. São drogas que têm um efeito protetor cardiovascular. Então, para o meu paciente diabetes tipo 2, eu vou fazer uma medicação que vai controlar a glicose, que vai me ajudar a perder peso, esse boom dessas injeções que está todo mundo comprando, que era para diabetes, está todo mundo usando para perder peso, e que vai proteger meu coração e eu vou ter proteção cardiovascular. Né? Então, assim, é tudo de bom. Mas o tratamento, ele é muito amplo, ele é complexo, mas o que a gente precisa entender é o seguinte, muito mais importante do que o remédio para tratar, é a pessoa entender a doença, aceitar que ela tem um diabetes, porque a gente vê muito isso no consultório, ainda mais quando você falou aí do pré-diabetes, né? Não, doutor, eu ainda sou pré, né? A pergunta deles é assim, eu ainda sou pré. Precisa entender que no pré já existe o risco. Só que a grande diferença do pré para o diabetes é que existe sim a possibilidade de cura. Quem sabe perdendo peso, mudando o estilo de vida, emagrecendo e se alimentando melhor, e deixando de fumar, e bebendo menos, se estressando menos, dormindo melhor. No pré, então, ainda há uma chance. Existe a chance de cura. Já quando a gente fecha o diagnóstico, a gente bate o martelo e fala, ó, está diabético, aí é porque o pâncreas, uma parte do pâncreas já entrou em falência. Aí não tem como você recuperar essas células do pâncreas. O que a gente faz? Preservar aquilo que ainda funciona. E dependendo da época que você faz o diagnóstico, uma boa parte do pâncreas está funcionando. Então você consegue, com um pouquinho remédio, com mudança do estilo de vida, ter um super controle e a pessoa vai viver até melhor do que quem não sabe que tem diabetes. Qual o risco de não tratar o diabetes? Olha, as complicações do diabetes vão desde complicações micro
vasculares, que é dos pequenos vasinhos, aí você vai ter problema na vista, problema no rim, amputação de membros e tudo, até os problemas macrovasculares, são os grandes vasos do coração, do cérebro. O que leva à mortalidade na maioria dos diabéticos é a doença cardiovascular, né? Que você infarta, você tem um derrame, você morre. As microcomplicações podem também levar à mortalidade, mas antes vai fazer o paciente ficar cego, vai fazer o paciente depender de uma máquina de hemodiálise, né? Dá uma qualidade de vida muito ruim para esse paciente, mas nem sempre leva à mortalidade. Mas as duas doenças, a gente precisa prestar muita atenção, porque a preocupação nossa principal é o paciente não só sobreviver, mas ter qualidade de vida, viver bem. Para finalizar, qual a mensagem que você deixaria para as pessoas, doutora, sobre esse tema, o diabetes? O diabetes, assim, quando chega alguém muito apavorado no meu consultório, não aceitando muito bem o pré-diabetes ou já o diagnóstico de diabetes, eu digo a ele que, quem sabe aquilo não pode ser, aquela glicosezinha alta naquele exame não pode ser um presente, assim, né? Para você entender que você vai se cuidar melhor a partir dali. Porque é tão bom você ter um estilo de vida legal, você se alimentar. E eu vejo isso muito nitidamente, Camila, não só nos diabéticos, mas a pessoa que chega no consultório, doutor, eu quero mudar meu estilo de vida, eu preciso emagrecer, eu estou preocupado, que começa a mudar os hábitos alimentares, como a pessoa fica mais feliz. Então, às vezes, a gente acha que é impossível ter uma vida mais saudável e se alimentar melhor e praticar algum tipo de exercício. A pessoa, não tem tempo, ou então tem muita preguiça. E quando muda o estilo de vida é tão bom. Então, o paciente diabético, querendo ou não, o tipo 2, ele tem uma oportunidade de ter uma vida muito saudável e ter uma sobrevida igual ou até maior do que muitos de nós que não temos diabéticos. O tipo 1, né, por algum motivo veio, a gente não pode questionar, né? Então vamos cuidar, vamos tratar. Hoje a gente tem também o sistema de monitoramento da glicose, que a gente não falou aqui, de monitorar. É muito importante que o paciente, principalmente aquele que usa insulina, meça a glicose direitinho, e aí a gente tem hoje que não precisa furar tanto o dedinho, enfim, né? A gente tem a bomba de insulina, que é um outro recurso muito bom. E que o diagnóstico é pelos exames mesmo, né? Eu faço um exame de sangue. O tipo 2, você não tem que ficar esperando sintoma. Então, se tem muito fator de risco, vamos fazer um exame e vamos ver como é que está essa glicose e essa insulina. O tipo 1, geralmente você só vai pensar que a pessoa está com diabetes tipo 1 quando ela apresenta aqueles sintomas que a gente disse. Aí a gente faz o exame, vem a glicose muito alta, fecha o diagnóstico. Então, sempre fazer um check-upzinho por ano para saber se está tudo certinho, né, doutor? A gente tem que se cuidar, né, Camille? Um dos cuidados é procurar um médico e fazer um check-up, sem dúvida. Então tá bom, obrigada, tá, doutora? Foi um prazer recebê-la. Eu que agradeço. Esse foi o Fala Doutora, e essa reportagem está disponível na versão impressa de A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e nos principais tocadores de podcast.